Bom, o meu exercício é o 5.5 e ele diz o seguinte: um termopar possui as seguintes características quando é imerso em uma banheira aquecida. Aqui estão as características do termopar. E o exercício é separado em dois itens, na letra A e na letra B. A letra A ele pede para a gente achar a função de transferência de calor para o termopar, que relaciona a saída, no caso é a temperatura, com a entrada, que seria a nossa temperatura de superfície. Só que não se deve considerar para esse exercício a condução nas bordas, se deve considerar as propriedades físicas constantes e deve-se considerar também uma conversão para uma saída em milivolt diretamente para graus Celsius. Já a letra B diz o seguinte, que se o termopar está inicialmente fora da banheira e está a temperatura ambiente, ou seja, 23 graus Celsius, qual será a temperatura máxima alcançada se o termopar é mergulhado na banheira, que está a 80 graus Celsius, por 20 segundos? Para o item A, vamos começar pela equação do balanço de energia para o termopar. O balanço da energia é dado por essa equação aqui, que eu chamei de equação 1, porque eu vou utilizá-la depois. E como o exercício pede uma conversão final que utiliza o tempo em segundos, ou seja, ele pede de milivolt para graus Celsius e milivolt na sua dimensão utiliza segundos e não horas, que foi o tempo dado na unidade inicial, é necessário converter o valor de H, que relaciona calorias por centímetro e hora, para calorias por centímetro por segundo. Então a gente faz essa continha rápida aqui, aplicando a regra da cadeia, e após isso pode-se substituir os valores na equação 1 para assim chegar nessa equação, só que como a gente prefere que as condições iniciais do problema sejam zero para achar a função de transferência mais facilmente, a gente pode aplicar aqui nessa equação as variáveis de desvio e assim a equação se torna essa. Agora, reorganizando a equação anterior e aplicando Laplace, podemos chegar nessa expressão aqui e assim podemos encontrar a função de transferência que relaciona a temperatura de saída com a temperatura de superfície, que é dada por esta expressão. Para o item B, vamos iniciar a partir de uma análise da equação 1, porém agora em regime permanente. Em regime permanente, pode-se chegar à conclusão que a temperatura de superfície é igual à temperatura de saída, que neste caso é 23 graus. Agora, analisando a expressão 2, que é a expressão encontrada no item A, e separando a saída da entrada, pode-se chegar nisto aqui, onde a minha entrada é este step aqui de 80 graus Celsius da temperatura da banheira, menos 23 graus Celsius da temperatura ambiente, que quando se aplica a transformada de Laplace, chega-se neste termo aqui, que é 57 sobre esse. Ou seja, a minha saída em Laplace agora é dada por essa expressão aqui, que é a expressão 3. Por fim, aplicando a transformada inversa em 3, que é a expressão semelhante à de número 13 da tabela do livro, chega-se na seguinte equação que demonstra a saída em desvio da temperatura em um certo tempo em segundos. Essa expressão aqui. Agora, transformando a nossa variável de desvio na variável de saída desejada, que é a temperatura em função do tempo, a expressão se torna esta aqui, onde o nosso T barra é 23 graus Celsius. Então, aplicando um tempo de 20 segundos, pode-se chegar no resultado de 64,97 graus Celsius, que esta é a temperatura máxima alcançada